Olá, Namastê. Estamos aqui de novo juntos, quarta-feira, para o nosso momento, os 4 saberes. Olá a todos os amigos que estão chegando, que estão entrando conosco, para conversarmos um pouco sobre esses temas magníficos da vida dentro dos 4 saberes. Vamos iniciar este nosso encontro com uma boa conexão entre a gente, que a gente possa olhar, conversar e experimentar compreensões muito especiais. Boa noite a todos que estão chegando aqui agora. Nós faremos uma conversa hoje muito especial sobre o tema da não violência. Você vai poder ter umas compreensões que vão muito lhe ajudar na superação desses princípios automáticos da raiva, do ódio, da ira, do deslocamento da energia para a pessoa errada, se está chateado com algo e projetar na outra pessoa ou na outra situação. Bom, então nós estamos chegando aqui para o momento os 4 saberes. A gente vai aguardar um pouco, lembrando a vocês que estão chegando que poderão me acompanhar também lá no canal da Ayurveda Terapias no YouTube. Lá tem uma playlist chamada Momentos 4 Saberes e tem lá todas as aulas que nós damos aqui para vocês. Essa aula aqui, o Momentos 4 Saberes, ela faz parte, ela é integrada ao curso Os 4 Saberes, né, que acontece com online e presencial, em especial lá em Belo Horizonte, no espaço que nós nos encontramos presencialmente lá. Então, esse encontro dos 4 saberes, ele tem algumas aulas online, e essa é uma aula do curso, mas que nós partilhamos com todos vocês, por ser uma oferenda, um tanto bacana, para a gente poder partilhar com as pessoas esses conhecimentos. Os 4 saberes, então, é esse encontro, né? Um encontro do yoga, do Ayurveda, da sistema familiar e dos valores humanos. Assim como a gente pudesse nortear, né, em direção ao leste, em direção ao sul, em direção ao oeste, em direção ao norte. E assim nós faremos essa jornada hoje com vocês, olhando para o tema Ahimsa. E gostaria muito que vocês pudessem participar com pergunta, com colocações, tá? Tanto agora, depois também, se trouxerem perguntas nas mensagens, tá? Eu responderei com o maior carinho, com o maior prazer. Tá bem? Então eu vou convidar vocês para fazermos um mantra para despertar a nossa compreensão. É uma frequência sonora, é um campo que vai ativando em nós certas conexões. Os mestres perceberam isso, estudaram uma ciência profunda, não é? E essa medicina vibracional, ela vai criando circunstâncias físicas, mentais, na nossa inteligência superior, inteligência profunda, o campo intuitivo inclusive, para a gente poder entender melhor a vida. Acompanhe o mantra no seu coração, que eu vou realizar agora com vocês. Unam suas mãos diante do coração, feche os olhos, veja o seu crânio brilhante, veja o seu coração brilhando, veja a sua base, o seu assento brilhando. Tenha essa dimensão da base Ganesha na sua mente, no seu crânio, Sarasvati, no seu coração, o seu mestre, o seu guru. Conecte-se com esses 3 poderes. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat. O ser sagrado que eu sou reconhece e reverencia o ser sagrado que você é. Namastê. Bem-vindo todos para essa aula de hoje. Momentos 4 Saberes, aqui no nosso canal no Instagram e no canal Ayurveda Terapias, na playlist Momentos 4 Saberes, lá no YouTube. Então estamos iniciando nossa aula. O primeiro fundamento da vida ética do yoga,
dentro do que é chamado então de yama, né? Essa didática que os mestres criaram, em especial quando Patanjali organiza essa sabedoria do yoga, ele começa estabelecendo uma vida ética na relação com o outro e na relação consigo mesmo. É bem próximo daquela proposta do próprio Cristo, quando ele resume as leis dos profetas em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e a si mesmo. Entende? Então o yoga começa exatamente com essas dinâmicas. Como seria a minha relação com o próximo, essa ética para com o mundo e depois a ética para consigo mesmo. O primeiro princípio, agora vocês imaginem que nós estamos falando de milhares de anos atrás, lá na Índia. O primeiro princípio é ahimsa, não prejudicar, não ofender, não violência. Lembra que foi o grande programa do Mahatma Gandhi, né? Reuniu esses dois aspectos como os dois pilares, as duas pernas do processo de libertação da Índia. De um lado, a ahimsa, a não violência, do outro lado, satyagraha, que seria a veracidade, uma vida verdadeira e veraz. Bom, então, a ahimsa, vamos compreender isso, é a natureza do ser espiritual profundo que nós somos. Por isso que é possível perdoar e ser perdoado, por isso que é possível reconsiderar a história, por isso que é possível fazer terapia e curar-se daquilo que nós fomos tocados com dor ou traumatizados, por isso que é possível fazer programas de recuperação da nossa saúde, porque nós temos um centro incontaminável. A radiância original desse centro, segundo os mestres, é a qualidade da não violência. Há outras qualidades, como uma flor de lótus, que se abra, né, se nós abríssemos então assim 5 pétalas, teria esses valores humanos. Um valor profundo da natureza intrínseca do Espírito de Deus em nós é o estado de inofensividade, de sempre estar imaculado, sempre puro. Por isso você é capaz de perdoar e ser perdoado. Por isso é capaz de encontrarmos reconciliações, encontrarmos a paz entre as nações, a paz entre as comunidades, a paz entre as pessoas, a paz consigo mesmo. Porque nós somos portadores da presença divina em cada um de nós. Esse estado átmico, esse estado do espírito real que somos, portanto, a natureza, a expansão radiante desse ser divino em nós é a não violência. É o estado de pura comunhão com o que é de mais sagrado e divino. Porém, por que então a violência? Por que os estados de estragos neste mundo? Vamos compreender uma coisa muito especial? Eu gosto muito de uma imagem que o Torruguês sempre traz para a gente, e os mestres trazem também, com aquela imagem da bolha de sabão. Visualize a bolha de sabão flutuando aqui no espaço. Visualize. Dentro da bolha de sabão, nós temos o ar. O ar que está fora é o mesmo ar que está dentro dela. Só que essa película finíssima e delicada, quase que também invisível, mas o bastante para separarmos o ar dentro da bolha de sabão do ar fora da bolha de sabão. Então acompanhe isso bem. Tudo vive, existe e se move em Deus, como diz o apóstolo Paulo. Tudo vive, existe nesse único oceano de consciência divina. O grande Espírito Divino, a natureza cósmica e infinita do universo é a própria realidade divina, é Deus. Nele nós existimos, nele nós vivemos, nele nós somos e nos movemos. Então, como que Deus se separa de nós? Ele cria o universo com uma película, essa camada que dá ao universo uma fumaça, uma névoa. É interessante que os nossos índios também nomeiam do cachimbo de Tupã, o cachimbo de Tupã, quando ele solta a sua fumaça, essa fumaça dá uma diferença entre o próprio Deus e onde nós habitamos, no reino da neblina, onde os mundos vivem. E as faísquinhas do cachimbo seriam as estrelas dos mundos, e cada um de nós. Vejam bem isso. Então, nessa imagem, essa película que nos separa do divino é chamada de ahamkara, o ego, a noção de separatividade. E é aí que está o grande jogo da evolução. Meus amigos, Deus existia
infinitamente e eternamente na sua felicidade gloriosa. É impossível termos qualquer consideração, compreendermos qualquer coisa sobre a natureza do gozo infinito divino. Ok, é indescritível isso. E a nossa cabeça nem conceberia. Mas veja bem, vamos fazer um exercício apenas. Se Deus é um infinito campo de felicidade, de bem-aventurança, Ele sonhou que pudesse experimentar o universo que Ele iria construir, criar, e dentro dele nossa existência, para experimentarmos na separatividade a busca pela unidade com Ele. A pergunta é por que Deus fez isso? Eu acho que nós não temos resposta para isso. Mas por ela podemos compreender que Deus sonhou que como o mundo é, como o universo é necessário que fosse, de certa forma, percebido diferente. E em nós, Deus pode experimentar algo fantástico, que é o amor. Esse elemento de ligação entre coisas separadas, cores, raças, diversidades mentais, de comportamento, de entendimentos, e nós conseguimos encontrar como nos amar. O amar é o grande princípio de conexão do universo. Ele é chamado, portanto, de força gravitacional para os objetos. E essa força com que nos aproxima um do outro e que nos dá sentido à vida, Deus experimenta essa dinâmica do amor, fazendo com que, separando-se de si mesmo, ele possa experimentar o amor como elemento de reconexão e unidade no universo. Uma visão simples, mas que nos ajuda a entender que ele precisou separar-se. Essa película da bolha de sabão que nos separa do ar de dentro e o ar de fora. Nesse ego, nessa estrutura de separação, carregada de qualidades muito densas para a nossa evolução, essa qualidade densa aumenta a nossa distância com o que está de real no universo. E criamos então uma imagem baseado nos pequenos entendimentos que a gente foi alcançando ao longo dessa viagem de compreensão. Essa mente ignorante, cheia de avídia, de não conhecimento, simples, ignorante, ela vai criando condições de entender a vida. Observando os pássaros, como que eles comem, o que eles não comem, a gente vai ter uma noção de saúde para a gente. Observando os animais, em especial os mamíferos, podemos ter uma certa compreensão do que é bom para a nossa alimentação. Nessa jornada gradual, calma e muito impressionante, nós fomos aprendendo a clarear essa película, criando pequenas frestas que vai nos dando passagem da luz, desse poder da luz divina se comunicando com a luz de fora. Quando isso acontece, é algo extraordinário, porque nós nos experimentamos a nossa divindade e observamos que a nossa natureza realmente é a paz. Porém, em certo momento, o ego que pode escolher dois caminhos, porque ele fica sempre brincando de 0 ou 1, ou isso ou aquilo, ele pode escolher, quando não sabe, dizer, por favor, me ajude, como é que você faz isso? Ele pode escolher, mas também pode escolher, eu vou fazer de conta que eu sei que sei mais que você, mesmo não sabendo. Esse é o território do ego, o território da ignorância. Em algumas vezes dá certo. Não sabendo, a gente diz, me ajude, quero saber. Ou, não sabendo, dizemos, não, eu sei, eu tenho certeza que isso também dá certo assim. E aí começam os conflitos, começam os estados de insegurança. Naquela imagem poética, podemos imaginar uma história entre o povo indígena. Vamos chamar de Peri, aquele sábio, guerreiro, lidava muito bem com as informações, tinha a bênção dos deuses, dos mestres, sabia se inspirar e encontrar saídas inteligentes, amorosas e justas para sua aldeia. E era, portanto, o grande pretendente de Iaci, a donzela linda, linda como a lua. Iaci. E aí, evidentemente que na aldeia tinha um outro guerreiro, que também cobiçava Iaci, mas sabia que não tinha chance, porque Peri era o grande guerreiro. Esse outro guerreiro poderia fazer algo simples, dizer, Peri, me ensina essa arte da sabedoria de lidar com a natureza, com a vida e a arte da guerra para proteger nosso povo. Não, ele preferiu competir com Peri, destituir Peri do seu poder, criando imagens falsas sobre ele, criando fake news lá naquela época. E aí então ele se une com outras pessoas
para desmascarar Peri, que na verdade não tinha máscara nenhuma, ele era um sábio. Por exemplo, ao invés de usar apenas lanças e flechas contra as aldeias que tentavam invadir o seu povo e para defender sua aldeia, ele criou num espinho molhado em veneno de um sapo da floresta, num tubo de bambu, criou a sarabatana, em que ele podia anestesiar, e às vezes até um anestésico bem potente, os seus adversários sem precisar matá-los muitas vezes. E você veja que era um homem que encontrava o caminho da não violência para a evolução do seu povo e de como se proteger de outros agressores. Porém, o outro guerreiro, ele queria esses poderes de Peri e cria falsas histórias sobre Peri, e evidentemente que os deuses estavam a favor de Peri e, portanto, iriam ajudá-lo a revelar sabedoria, nobreza e justiça para o seu povo. Vejam, meus amigos, que impressionante. Aí surgiu um veneno nesse comportamento da mente. É o efeito colateral das coisas. O mesmo desejo pela grandeza divina, olha que incrível. Dentro da bolha de sabão, ar lá dentro. Fora, ar. Vou lembrar? No interior dela, o mesmo Deus que habita em mim, o mesmo Deus em todo. Por termos o divino em nós, o ego pode às vezes ter um efeito colateral da percepção do divino e acreditar-se que é tão poderoso quanto Deus. Não, não é. E aí o que acontece? Nós criamos estados díspares, duais, conflitivos, gerando os kleshas, um envenenamento de nós mesmos. E limpar isso não é fácil. Porque mesmo que esse guerreiro se arrependa e depois se torne um grande amigo de Peri e o ajude nas batalhas, lembra isso no filme Avatar? O Avatar dos Azuis, que acontece exatamente essa história. Aquele guerreiro depois passa a ajudá-lo na defesa do povo daquele planeta de Pandora. Então, mesmo que ele faça isso, pode ser que outros guerreiros contaminados agora não creem que ele tenha modificado. Pode acreditar que foram traídos, inclusive. E nasce discórdias. E até que se restabeleça isso, é uma jornada milenar, onde as guerras necessárias para restabelecer a ordem, onde as artes da guerra, onde os estados de reconstrução são necessários, até que a alma pacificada comece a encontrar sempre mais e mais caminhos pela justiça, caminhos pela diplomacia, caminhos pelo diálogo e pelo encontro, encontrando soluções amorosas e justas, baseadas na compaixão e do bem-querer. As qualidades divinas naturais em nós, sofrendo este bloqueio do nosso ego, terá que experimentar essa grande jornada da alma. E é isso que nós temos que compreender. Essa é a vontade de Deus. Experimentar a separatividade para nos devolver a unidade. Você concorda comigo que depois de um conflito é incrível experimentar aquilo que nos une? Concordam comigo? Que depois de vivermos a separação, um romance frustrado e depois essas grandes histórias de reconstrução do amor, né? Como no livro O Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, né? Essas recuperações do amor, a própria história do apóstolo Paulo que eu citei, né? Como Saulo e depois como Paulo. Veja bem, há uma intenção divina de experimentar a separatividade e depois a busca pela unidade. Esse grande jogo da vida, tá? Essa grande copa cósmica, se chama então Maha, grande jogo, Lila. Esse jogo infinito é necessário que a gente experimente essa variabilidade, essa vida 0 ou 1, certo, errado, até que a gente possa experimentar um campo mais quântico, mais macro, mais morfogenético, mais integrativo de uma outra maneira. Porém, nós estamos aprendendo a encontrar a inofensividade. Primeiro em lugares de paz, como nos templos, nas montanhas sagradas, e agora dentro do templo do Sagrado Coração. Essa é a jornada, de vir para dentro, saber que nós somos detentores da luz divina, o Atma, o divino em mim, em unidade com o Paramatma, o divino cósmico. Essa experiência de reconhecimento do divino me traz uma nova mensagem, uma boa nova. O reino de Deus está dentro de vós. Qual que é a boa nova disso?
que nós somos passíveis de encontrar a paz. Nós somos potencialmente detentores da divindade. Então, tudo que macular o ego, o corpo, que macular a mente humana, a mente instintiva, a mente mais desenvolvida, mais búdica, que tisnar, que conflitar a própria consciência, todos esses campos internos, que o yoga chama de antakarana, todos esses campos internos podem ser passíveis de serem sujos, densificados, né, de uma qualidade chamada tamásica, principalmente. Né, um barro, lodo sujo, muito cheio de toxinas. Essa toxicidade nunca alcançará o divino em nós. Só alcança a película da bolha, nunca o interno da bolha. Por isso que nós somos capazes de perdoar e sermos perdoados. É esse centro divino no outro que reconhece esse centro divino em mim e, portanto, ali surge a absoluta integração na paz. E o erro, o desacerto, nós vamos aprender a sermos responsáveis. O ego vai aprender, a mente vai aprender o seu poder de ser responsável pela sua capacidade de nos levar nesse barco evolutivo. Claro, porque Deus nos dotou com essas ferramentas, ego, mente, né, consciência, mente intuitiva. Deus nos deu essas ferramentas, essas 4 ferramentas principais, com qualidade divina, porque ela é feita da própria matéria divina. O adensamento que vai gerar, então, certos conflitos que podem trazer toxinas para nós, que é um tipo de resíduo, um efeito colateral. Como atritar as mãos, que esquenta. Se atritar demais, queima. É um efeito colateral das coisas. Pode chegar um momento em que nós ficamos tão torpes, tão doentes, que surge a vingança, o ódio, a malquerência, o falar mal do outro. Pensa bem, pessoas que confiam em nós, que revelam a sua presença para nós, contam a sua vida para nós, e nós usamos isso contra ela e falamos dela para outras pessoas. Vocês imaginem isso? Que noção de separatividade. E na medida que nós nos tornarmos unificados no coração em relação a essas outras pessoas, o mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Quando reconhecemos que o divino está em todos os seres e que a luta, as batalhas não é contra o divino, é apenas para lidar com esses jogos da mente, esses jogos do ego. Então, quando eu impeço que um animal bravo me violente, mesmo matando esse animal, nem sempre tem que ser com violência contra ele. É possível fazer isso de uma forma harmoniosa com a natureza. Primeiro, evitando esses animais. Segundo, protegendo a espécie humana. Há uma sabedoria nisso. Inclusive, essa cena também, já que falei do filme Avatar, é lindamente mostrado quando ele caça lá um tipo de cervo, e ele caça com muito respeito. E já ouvi índios me contarem isso, quando vão caçar o animal macho para nutrir a aldeia, como vão descarnando o animal e agradecendo por cada vida que ele vai salvar naquela aldeia. Né? E assim também fazem com as plantas, e despedem das plantas que vão servir de alimento. É tudo muito num outro campo de lucidez e brilho. Mas é claro que teremos que aprender essa batalha, essa luta. E estamos neste momento. Bloquear o que é negativo, conversar e mostrar o que está incorreto, mas dentro de um campo de paz. Bloquear o que é negativo sem perder a própria paz. Desejar que aquele incorreto seja preso por justiça e não por revolta e raiva, porque eu ganhei ou perdi alguma coisa. Compreendem isso? Esse estado, dessa arte da vida, é que vai nos levar a encontrar o inimigo, o adversário, mas adversário da nossa evolução, adversário da evolução do planeta, adversário da paz, que deve ser bloqueado pela arte do Dharma, bloquear esses eventos kármicos, e essa sabedoria tem todo um texto que os mestres vão nos dando, os seus sutras, né, os seus shastras, as suas explicações, os seus versículos, que vão ajudando-nos a encontrar os códigos de superação dessa camada egóica e a revelação da nossa fonte luminosa. E essa é a grande jornada que estamos dentro dela. Inevitável jornada. Não tem como sair, não tem para onde ir, e deve ser muito boa mesmo.
ela só é ruim quando a negamos, porque fazemos um esforço negativo contrário. Mas quando a aceitamos, aquilo que nos parecia nos constranger se torna músculo, se torna potência e nos ajuda a compreender melhor o sentido das coisas. Essa ginástica, essa musculatura da alma, temos que desenvolver para alcançar as compreensões necessárias. É isso, não temos para onde ir. É chato, é ruim, por um momento o ego fica meio chateado de ter que aprender o que ele não queria aprender. Mas depois que nós vamos dominando essa arte, surge lucidez e uma experiência iógica, uma experiência de unidade, onde o elemento de ligação é o amor e o separado se encontra. Essa semana conseguimos atender uma paciente na constelação familiar que foi reencontrar com um antigo relacionamento. Ficou incompleto, ficou não terminado. Todas as novas relações ficam baseadas nas dores que ela viveu naquela relação. Procure, termine aquela história. Procurou, terminou, se olharam e agora um vibra pela felicidade do outro e não mais tem uma esperança que o outro se dê mal para dizer: viu como era importante para você? Superaram essa ganância do ego e agora estão prontos para novos relacionamentos. Não preciso dizer que ela está melhor agora com o seu atual companheiro. Pronto? Fizemos uma grande viagem, não é incrível? Ahimsa, o primeiro fundamento do yoga, baseado exatamente naquela mensagem. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ahimsa é o fundamento para compreendermos que esse estado lúcido, esse estado luminoso e divino no nosso ser interior, permite que a gente supere todas as dificuldades, os conflitos, as violências que derivam do ego, dos conflitos mentais entre nós pessoas, entre nós e a natureza, entre nós seres humanos, entre as nações. Então, esse é o destino de todos os seres. Superar o ego e alcançar a unidade espiritual. Estamos aqui vivendo isso agora. Talvez a gente possa sentar um pouco agora, fechar os olhos um minuto, faça isso. Feche os olhos um minuto. Vá para esse centro que os mestres comparam que ele está dentro do nosso coração, do Sagrado Coração. O Sagrado Coração foi chamado pelos sábios da igreja de Sanctus Sanctorum. Os sábios do yoga chamou de Hiranyagarbha, o santuário Sagrado Coração. Dentro dele, dentro dessa película da bolha, lá dentro do profundo do nosso ser, no altar sagrado do coração, está a presença da não violência, a presença de Deus em nós. Reconheça isso. E agora você sabe também que esse poder irá te guiar das trevas para a luz, da ignorância para a verdade, da morte para a imortalidade. Eu vou entoar o mantra que traduz o que eu acabei de falar. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyoti gamaya, mrityorma amritam gamaya, hari om. Om Saveshan Swasti Bhavatu, Saveshan Shanti Bhavatu, Saveshan Purnam Bhavatu, Saveshan Mangalam Bhavatu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Senhor, nos convide e que nós possamos ouvir o seu convite, Senhor, para a nossa evolução. Que nós possamos
ouvir a tua mensagem em nosso coração. Nós não podemos realizar essa jornada por nós mesmos. A separatividade é enorme. Só Deus tem o poder de despertar aquilo que é divino em nós mesmos. E o veículo dele é o Espírito Santo. A sua Shakti, o seu brilho, o seu poder, como ação benéfica, como sabedoria, como vontade. Esse poder vem na nossa direção e é somente esse poder que nos dará a luz necessária, por merecimento, por graça, de uma forma ou de outra. E acredito sempre que as duas se combinam, o nosso esforço e a graça divina. Claro que a graça divina terá sempre o poder maior, infinitamente maior, de produzir em nós o lampejo, o acordar, o compreender. Nós sairemos então da falsidade para a verdade, Asatoma Sat Kamaya, das trevas para a luz, Tamasoma Jyoti Kamaya, e da morte, da percepção de quem nós realmente somos, para a imortalidade, a experiência da imortalidade. Os mestres nos ensinam, peçam, poderosamente peçam a Deus, como se estivesse sendo afogado e lutassem para ter ar, com o mesmo empenho de encontrar o ar e respirar novamente. Peçam a Deus que desperte em cada um de nós a consciência da imortalidade, a experiência da imortalidade. Porque se experimentarmos quem realmente somos, a vida física, mortal e limitada, não nos surpreende mais com o medo. Não teremos mais abnivesha, o medo de viver em função do medo de morrer. Experimentamos a imortalidade dentro da vida mortal. Fiquem todos com Deus. Aguardo as perguntas de vocês. Estou aqui vendo vários amigos aqui presentes, que eu fico muito feliz em reencontrar vocês. Um carinho por todos. Um carinho eterno mesmo. Então, fiquem todos com Deus, muita paz, que nós e todos os seres sejamos felizes. Que haja paz, paz, paz. Paz no corpo, paz na mente e paz em nosso espírito. Fiquem bem, até daqui a pouco então. Essa live fica salva aqui e salva lá no canal da Ayurveda no YouTube, onde você pode também assistir desde a playlist chamada Momentos 4 Saberes. Mais uma quarta-feira juntos. Até breve. Fiquem com Deus. Namastê.